Olá, bem-vindos a todos que estão aqui agora. Bem-vindos que estarão assistindo posteriormente a gravação desta live mensal da lua cheia. Então, nós estamos agora, nas próximas horas, se aproximando do auge da lua cheia. A lua cheia acontecendo a 29 graus de touro, então muito pertinho da entrada de Gêmeos, né? Uma lua entre touro e Gêmeos, no finalzinho de touro, e logo a seguir ela já está na constelação de Gêmeos, precisamente junto a uma estrela que é chamada de Nakshatra. A palavra Nakshatra significa caminho ou percurso ou mapa das estrelas. É um dos significados de Nakshatra. E elas são, em total, 27. Levando em consideração o tempo que a Lua leva para fazer a sua lunação completa, 27 a 28 dias. Então, se entende que a Lua, cada noite, se encontra vai estar, né, alinhada, reunida a uma dessas estrelas, todas as noites durante os meses lunares. Todas as noites a Lua vai se reunir a uma dessas 27 estrelas. São conhecidas como nakshatras ou mansões da Lua, onde a Lua reside por uma noite lunar, né? Então, às vezes, a Lua nova ou a Lua cheia vai acontecer sempre em algum desses 27 nakshatras. E a Lua cheia de agora, que é a última Lua cheia do ano, sim, a próxima é Lua nova, né? A Lua cheia vai estar acontecendo amanhã, cedinho. Vou compartilhar aqui com vocês. Às 6h01. É o auge da lua cheia. Quem está com visibilidade, céu limpo, com visibilidade, já está vendo a lua cheia, né? A lua redondinha, cheinha. São principalmente essas duas últimas noites, que é o Traiyodashi e o Chaturdashi, a lua já está praticamente cheia. Depois ela começa a esvaziar, depois do auge dela, que vai ser amanhã às 6h01, Rio de Janeiro aqui, tá, pessoal? Fuso, Rio de Janeiro. Aí a gente ainda vê ela bem cheia no Pratipati, que é o dia seguinte. Logo a seguir do auge já começa o Pratipati, que é o primeiro dia da lua minguante, e no Dvitiya, e também no Tritiya, também vemos. Então, Dwadasi, Dwadasi é o 12º, Traiodasi é o 13º, Chaturdashi é o 14º, aí a lua cheia, e depois nós temos o Pratipati, Dvitiya e Tritiya, né? Então, todos esses dias, que dá mais ou menos 6 dias, a gente tem a lua bem gorducha, bem cheinha de luz. Agora, quando a lua cheia acontece nesse nakshatra especificamente, o nakshatra Mrigashira, que é esse nakshatra que se encontra entre Touro e Gêmeos, são os últimos 6,40 graus de Touro, os primeiros 6,40 graus de Gêmeos. Aí nós temos
a localização que esta estrela exerce seus efeitos, né? Que a Lua nessa estrela exerce seus efeitos, os efeitos do nakshatra Mrigashira. A palavra Mriga, em sânscrito, significa veado, símbolo animal. De Mrigashira é o veado. Ah, né? Por conta dos chifres, mas os antílopes, essa espécie animal, né? Que são os antílopes. Os antílopes, eles são diferentes, eles têm os chifres assim para trás, retos. O que há de similar entre eles, a similaridade entre esses animais é a velocidade. Eles são muito velozes e são muito sutis também, né? Eles podem surgir do nada e desaparecer do nada. E esse nakshatra, ele tem uma especialidade, né? Várias. Ele é considerado um nakshatra divino, né? Dos deuses. Você vai ver o E regido por Marte, planeta Marte. Talvez por isso essa questão da velocidade, né? Um nakshatra muito dinâmico. E também por uma divindade chamada Soma, Soma. Soma, Soma ou Somadeva, é também um nome da própria Lua. É também um nome de Chandradeva, Chandra Lua, né? A Lua tem muitos nomes. E um dos nomes da Lua é Soma. Agora, quando a Lua é chamada de Soma, isso se refere a um atributo dela, que é exatamente esse atributo da Lua disponibilizar o néctar da imortalidade aos deuses. Ela dispensa esse néctar da imortalidade, no qual ela está hiperpreenchida no momento da lua cheia. Quando a Mrigashira, esse conceder da lua está no nível mais alto. Então, se diz que a lua, ela dá a maior parte desse, como se fosse um jarro, ela dá quase todo ele para os deuses. Aí sobram uns 2 dedinhos no fundo. Esses 2 dedinhos ela distribui para os vegetais. Ela distribui para os vegetais. Então, é quando os vegetais eles adquirem esse princípio ativo, nutritivo e medicinal. Então, as ervas e os vegetais e as plantas e as árvores, elas recebem da lua esse amrita e se tornam, por isso, alimentos que nutrem e curam. Então, Mrigashira, ela tem um aspecto... Shira significa cabeça, ou face de veado. Mrigashira. Então, Mrigashira tem esse aspecto de distribuir o amrita. A amrita significa A, mrita, né? Mrita é morte, amrita sem morte. Então, é a bebida celestial que confere imortalidade. Por isso, Somadeva é o regente, a deidade de Mrigashira, é Somadeva. Então, é uma lua cheia que se faz essa ritualística, né? Durante a noite, deixar um vasilhame com água recebendo os raios da lua e, posteriormente, se deve beber essa água. Ela vem, então, cheia de amrita, dessa energia boa da lua. Na astronomia, Mrigashira
é a estrela Bellatrix. Bellatrix não está nem em Gêmeos, nem em Touro, nem em Touro, nem em Gêmeos. Bellatrix está na constelação do Órion. Se alguém tiver a oportunidade de tirar a foto da constelação do Órion, enviar em algum dos grupos, agora são tantos grupos, quiser enviar no último grupo nosso, que é o Catiane Vrata, também no Forever Jyotish, tem essa foto da constelação do Órion. O que acontece com a constelação do Órion? Que ela está exatamente entre Touro e Gêmeos. Entre a constelação do Touro e a constelação dos Gêmeos está, não é entre as duas, mas assim, muito próxima das duas, né? Muito próxima de Touro e de Gêmeos. E esse lugar onde se encontra a constelação do Órion é também por onde passa a Via Láctea. A gente tem a Via Láctea percorrendo através de 4 constelações, né? No caso, de um lado, Touro, Gêmeos e Órion, e do outro lado, 180 graus de distância, é Escorpião e Sagitário. Então, quando a gente vê a constelação de Escorpião, a gente vê logo ao lado a Via Láctea, Sagitário também. E do outro, na outra ponta, entre Touro e Gêmeos. Então, o nakshatra, a estrela Bellatrix, que é o nakshatra Mrigashira, é como se ele estivesse colhendo esse leite da Via Láctea, né? É, até porque a lua em touro tem exaltação também, né? A lua tem exaltação praticamente no signo inteiro, a partir de 3 graus até 30 graus, a lua está exaltada, de touro. Passa pelo nakshatra Rohini, que também é um nakshatra muito auspicioso, e depois chega em Mrigashira. E aí nós vamos ter a lua, mesmo que ela já esteja em Gêmeos, amanhã, né? Depois do auge, ela já vai passar para Gêmeos, ela ainda se mantém junto ao nakshatra Mrigashira, que é a estrela Bellatrix. Bellatrix significa que é uma estrela bela, de fato. É uma estrela muito bela dentro da constelação do Órion, uma estrela que tem uma beleza diferente. Ela não é uma estrela que tem um brilho muito intenso, é um brilho um pouco assim, poderíamos dizer, é uma estrela que tem um brilho sedutor, porque Mrigashira é considerada a estrela dos amantes, dos enamorados, também dos poetas. Ela está ligada às bebidas que nos deixam inebriados. É uma estrela que também está associada à inspiração, a inspiração divina. Ela é muito conhecida como a estrela da busca. Por isso ela tem a ver com pesquisas, também com a escrita, com a composição musical, composição de letras, como, musicais como canto, a cantoria, a poesia, a, a fala, a descrição, né? Capacidade de descrever, muito criativa, muito inspiradora e muito criativa. É Mrigashira, a estrela da busca, e ela traz também algo de uma, um lado, assim, como a gente pode falar, instável. Ela gera muita instabilidade, né? Como se fosse uma extrema curiosidade, que é sempre querendo conhecer, né? Diz que nativos de Mrigashira estão sempre correndo atrás de alguma coisa e correndo de alguma coisa, né? Fugindo de algo ou correndo atrás de algo que está fugindo dele. Então tem esse lado de uma agitação, sempre em busca de respostas. Não é uma estrela que traz muito aprofundamento, né?
tem a ver também com o discurso, com a dicção, com as linguagens, com a pronúncia. Ela também está relacionada a esse horário agora, das 18 horas, esse horário do sol, do dia ainda não terminou e a noite ainda não começou. Esse horáriozinho é o horário de Mrigaxira. É um horário interessante, que a gente for pensar no dia a dia, então a gente passa o dia, né? Com N atividades, e aí chega esse horário, o dia está terminando, a noite está começando, o céu fica muito bonito, né? Principalmente no verão, dependendo do lugar, o céu dá aquele colorido mágico, né? E aí traz um repouso natural, né? Uma vontade de... O céu, ele produz um tipo de uma inspiração, é um momento muito criativo. E Mrigashira também é a estrela que dá o poder da palavra, o poder do dito. Temos que ter muito cuidado com o que dizemos quando a lua passa por Mrigashira. E normalmente o que dizemos será. Isso é direto, né? Mas quando a lua está em Mrigashira é mais intenso. Então, pessoas que têm planetas em Mrigashira, ascendente, algum planeta em Mrigashira, está muito atento ao que diz, porque a tendência é que aquilo que se diz torna-se. É a Shakti de Mrigashira, é o poder da palavra, poder do dito, né? Bendito, maldito, bendição, maldição, isso é bem. Ela é a estrela dos encantamentos e dos desencantamentos. Por ser uma estrela muito romântica, então, no sentido de. Também ela pode trazer desapontamentos, né? Decepções, tem o outro lado. E também deixar a gente assim meio fascinado, apaixonado, meio cego, né? Diante de certas pessoas, de certas situações. Ela é uma estrela que incentiva o fascínio, né? Uma estrela de seduções. Então, ela está ali saindo de Touro, né? Que é regido por Vênus, entrando em Gêmeos, que é regido por Mercúrio. Vocês sabem do hermafrodita? Hermafrodita é um princípio dévico da mitologia grega que reúne Afrodite com Hermes, que é Mercúrio. E, né? Hermafrodita. Hermes e Afrodite. Em um só corpo. Então, a Mrigashira está relacionada a um momento que tem a ver com a lila de Shiva Parvati. Eles brincam de um esconder do outro. A brincadeira de um se esconder do outro. Então, para aumentar o disfarce, eles se transformam. Shiva se transforma no veado e Parvati uma corça, né? É uma brincadeira. E, ao mesmo tempo, é uma brincadeira estimulante, né? Ela é uma brincadeira afrodisíaca. Depois, então, vem Ardra, de Mrigashira, vem Ardra em Gêmeos, que Ardra já é Shiva e Parvati num único corpo, né? Que é o Ardhanarishvara. Então, Mrigashira tem também, por isso, pessoas Mrigashira, que pode ter Mercúrio, ou Vênus, ou a Lua, ou Marte, ou Sol, ou Júpiter, né? Elas têm uma habilidade com a palavra, elas são muito convincentes, elas têm uma forma de falar que envolve, seduz, consegue o que quer. Né?
Então, essas são algumas características de Nakshatra Mrigashira, que é onde a Lua vai estar. E outra coisa também está acontecendo, além da Lua cheia, né, que foi a última, foi a Lua cheia que concluiu, fechou, né, nós estamos terminando o Katyayani Vrata, o voto para a deusa Katyayani, amanhã, né, no momento da Lua cheia, que é 6:01, a partir daí o voto não precisa ser mais levado adiante, o tempo foi encerrado, é de lua cheia, então a partir das 6h01 de amanhã já se pode, sempre depois de um voto, sempre depois de uma prática disciplinar, um jejum, um semi-jejum, que seja, quando termina, depois que a gente quebra o jejum, a gente quebra, né, a disciplina, ela não é levada mais adiante, se celebra, faz uma comemoração, né? Faz um puja, pode se alimentar bastante, né? É sempre assim. Então, é a última lua cheia do ano também, né? 2024, também é isso. E, e está acompanhando também a entrada do Sol em Gêmeos, que acontece às 13h30 de, do dia 15, por volta das 13h30, o Sol está Dhanu Chankrante, ele sai de Escorpião e muda para Sagitário. Dhanu é o nome da constelação do Sagitário em sânscrito, é Dhanu, 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 que é o arqueiro, né? Aquele que manuseia o arco e flechas. Chama Dhanu. Dhanu também quer dizer arco, arco e flecha também, o arco do arqueiro. Então, o arqueiro se chama Dhanu, o arco também se chama Dhanu. Dhanu é o nome da constelação do Sagitário, que na astrologia védica não é representado por um centauro, metade homem, metade animal. É uma pessoa, pode ser homem ou mulher, uma pessoa sentada sobre um cavalo em movimento, e essa pessoa está armada de arco e flecha. Então, é a constelação que traz o sentido também da busca, né? Também do desbravamento, da busca da verdade, né? Desbravar novos territórios, se lançar diante do desconhecido, ir para além dos horizontes, expansão da consciência, né? Aumento das possibilidades, se abrir para novas chances e possibilidades. É uma constelação ligada à amplificação das possibilidades, né? Regida por Júpiter, que é um planeta de bênçãos, de boa sorte, da boa fortuna. Então, logo depois, lá às 13h30, o Sol já está mudando para a constelação do Sagitário, ele vai ficar durante um mês. E sai, então, o Sol de Sagitário em 14 de janeiro. E a partir do dia 16, começa, então, a fase gradativa da Lua minguante, e nós vamos ter a Lua nova, então, no final do ano, né? Final do ano, nós vamos ter Lua nova bem no final do ano. E a partir da Lua nova, então, a Lua volta a crescer, né? Por mais 15 dias. E é sempre assim, esse é o movimento que a Lua realiza, girando ao redor da Terra, né? Então, às vezes, a Terra está entre a Lua e o Sol, e isso é Lua cheia, mas às vezes a Lua é que está entre a Terra e o Sol, e isso é uma Lua nova. E entre esses dois momentos, cada momento desse, ou ela está minguando, ou ela está crescendo. Então, são os movimentos da Lua. A Lua é um astro muito importante para a nossa vida. Ela está associada ao elemento água. Então, a vida humana na Terra depende muito da Lua. E a água é o elemento fundamental, né? Quando estão procurando vida nos outros planetas, eles estão procurando por água nos outros planetas. Se tiver água em algum planeta, é possível que haja vida. Sem água, não há vida. Então, a Lua ela é imprescindível, né? Porque ela é que cuida dos líquidos, todos os líquidos dos planetas, do nosso planeta, os mares, os rios, as chuvas, e também
em nós, né? Os líquidos das seivas também das plantas, o orvalho, os lagos, os riachos, e também em nós, né? Nosso líquidos no nosso organismo. Hoje também acontece de ser, essa lua cheia acontece de ser também o dia anual da aparição de um avatar chamado Dattatreya. Dattatreya Rishi, Dattatreya. Data escreve com 2T. Treya, com Y. Dattatreya é um avatar, que Vishnu não tem só os 10 avatares, né? Os 10 avatares são os avatares principais. Mas existem muitos, muitos, muitos outros. Um deles é Dattatreya. Dattatreya, ele é filho de Atrimuni, que por sua vez é um Brahmaputra, filho de Brahma, o Criador. E a esposa de Dattatreya se chama Anasuya. Então, esse casal queria muito que tanto Brahma quanto Vishnu quanto Shiva viessem como seus filhos. Então, Dattatreya vem, por isso Treya, porque ele é os três. Né? Treya no sentido de que em Dattatreya está Brahma, está Vishnu e está Shiva. Além disso, Dattatreya tem 2 irmãos, um que se chama Chandra e o outro que se chama Durvasha. Então, se considera que Chandra também é encarnação de Brahma, enquanto que Durvasha é encarnação de Shiva. Quando Shiva vem como um sábio, ele vem como Durvasha Muni, que é um sábio bem difícil, bem temperamental. Dattatreya convém, e a força predominante de Dattatreya é mais Vishnu do que Brahma e Shiva. Então, Dattatreya ele tem muita bondade, né? Então, existem tratados, né, os ensinamentos de Dattatreya Rishi. E o ensinamento principal dele se chama a canção do sábio, né? Do sábio Dattatreya. Ele era considerado também um Avadhuta, que é um tipo de yogi muito, muito renunciado, que não tem, não se apropria de nada. Ele não tem, um Avadhuta, ele não se apropria de absolutamente nada. Ele não se considera dono do que quer que seja. Ele só vive, né? Então, ele é até desligado das tradições, ele é desligado de linhagens, ele é completamente despojado. Então, existe essa história de Dattatreya, porque Dattatreya ele dá muita importância ao guru, né? Ao guru. E aí, como é isso, né? Se ele, ao mesmo tempo, não é vinculado a nenhuma tradição, como é que ele dá tanta importância a guru? Porque guru é vamos dizer, o princípio ativo de toda a tradição. Então, o Dattatreya ele traz ensinamento para a gente de que tudo é guru. Ou seja, tudo que há, tudo que aconteça, todas as situações que vêm na sua direção carregam ensinamento. Por isso é guru, por isso é mestre. Não? Então, ele tem um ensinamento dele que ele fala a respeito dos seus 24 professores. Teve um ano que nós fizemos um Navaratri baseado nesses 24 professores que Dattatreya fala, né? Que é como se fosse tipo uma autoeducação. Em vez de você obter educação com um professor, um ensinamento, um aprendizado, uma orientação com um professor, não, você se educa por si mesmo. Então, ele fala desses mestres, 24 mestres que ele
que na jornada dele, ele cruzou o caminho dele e, pela observação, ele entendeu qual foi o ensinamento que cada um desses passou para ele. Só que esses mestres são assim, por exemplo, o primeiro mestre para a Dattatreya é a própria Terra, a Mãe Terra, né? Com a Mãe Terra, ele aprendeu a não se perturbar com bobagens, mesmo em situações de opressão, né? Se mantendo, cuidando e acolhendo, mesmo que seja pisoteado, como a terra é pisoteada o tempo inteiro. Outro fator do qual ele também se tornou guru para ele foi o vento. Ele aprendeu com o vento a importância da liberdade e também de ter ser resoluto diante de qualquer situação oposta, né? Ser resoluto e desapegado, né? Passando por tudo e todos sem se prender. Esse é um outro aprendizado que Dattatreya recebeu. Outro, ele tomou o céu como seu mestre, já que o céu ele é livre de aprisionamentos, né? O céu não está preso a nada, não tem limites, não é afetado nem mesmo pelas nuvens, pelos trovões, porque esses vêm e vão, então ele não é afetado. Então, é outra coisa que ele aprendeu. Ele tornou o céu seu professor. O outro foi a água, que serve a todos sem seletividade, né? Sem esse pode, esse não pode. A água não tem isso. A água serve a todos sem discriminar. Também aprende com a sua transparência, com a sua pureza e com a sua capacidade de dar vida a todos que ela toca. Outro fator que ele trouxe como seu mestre foi o fogo, né? Ah, fogo, ele aprende a importância da energia, né? Ele associa o fogo ao próprio conhecimento, que reforma todas as coisas. Ele também tem como seu professor a lua, que cresce, diminui, mas é a mesma lua que nunca muda, né? A gente vê, a lua cresceu, a lua diminuiu. Nós estamos vendo ela crescendo, diminuindo, mas a lua está ali, igualzinho, do mesmo jeito, né? Então, também ele tornou o sol seu professor, o próprio sol seu professor, como fonte de luz, que presenteia essa luz a todos os seres como um dever próprio. Então, como o sol, né? O sol está sempre dando de si o tempo inteiro, né? Sem distinção. Também, e outros, além, esses são fortes, né? Fogo, água, sol, lua são fortes. Mas também ele tomou como professores coisas menores, tais como os pombos. Também a serpente, um tipo de abelha. Também o indivíduo que cuida das abelhas, um pássaro. Ele também tomou como mestre o oceano, a mariposa, o elefante, o veado, o peixe, a cortesã, a criança, a donzela, a cobra, a flecha, a aranha e o casulo. Como é que chama? A lagarta, né? Antes de se tornar borboleta, está no casulo também, ao todo. 24 professores.
Então, quando nós fizemos esse Navaratri, uns anos atrás, nós estudamos todos esses ensinamentos de Dattatreya. Então, hoje é Dattatreya Jayanti, nós oferecemos reverências aos seus pés por ter estado um dia na Terra e deixado para nós ensinamentos tão valorosos, tão nobres, né? Que nos inspiram, que nos nutrem, né? Nos ajuda a manter, a desenvolver uma consciência espiritualizada. Então, esse é a lua cheia de Dattatreya, muito auspicioso. Então, amanhã, o dia de amanhã. Vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Ah, eu amei o Dattatreya, a liberdade dele. É, Penso que eu não conhecia, não. aham, é um avatar também. Ele, ele nos ensina a ver que tudo tem ensinamento. Às vezes a gente está numa situação, né? Ai, não consigo me mexer, machuquei o pé, não posso andar. Né? Qual é o ensinamento da situação que você está? Ah, agora estou tendo que cuidar da minha mãe. Né? Qual que é o ensinamento? Né? Existe Dattatreya é aquele que tem as três cabeças multifacetadas, né? Das três, ele, não é isso? Normalmente ele é mostrado assim, como se tivesse três faces, uma representação, né? Tivesse três faces, porque Sim. uma representa Brahma, Vishnu e Shiva, mas ele também tem dois irmãos, um chama Chandra, que é Brahma, e outro que chama Durvasha, que é Shiva. Ao mesmo tempo que os três, ele também tem dois irmãos, que são os outros dois, e aí isso coloca ele como sendo avatar mais de Vishnu do que de Brahma e do que de Shiva. É, ele normalmente é representado assim, como se tivesse três faces, né? Sim, verdade. Todas as situações, né? Eles conseguiam olhar dessa forma, né? Qual é o ensinamento, né? Eu, ah, existe uma história de um senhorzinho, ele já não deve mais estar nesse plano, essa história é muito antiga, de um senhorzinho na Índia que ficava no meio de uma praça, numa cidadezinha lá qualquer, pequena, mas que as pessoas, principalmente os turistas, sabiam dele, então gostavam de ir até ele, porque ele ah, fazia uma leitura sobre a vida da pessoa, sem usar absolutamente nenhum instrumento, né? Só não usava instrumento no sentido, ele não olhava o mapa da pessoa, ele não usava nada, não usava, sei lá, búzios, cartas de tarô, não usava nada. A pessoa sentava diante dele, ele discorria, falava tudo sobre a vida da pessoa. Aí alguém ficou muito incomodado com aquilo, como é possível, como é possível, qual é a técnica, qual é a técnica, e tanto insistiu com o senhor, e o senhor acabou contando para ele o segredo, né? E o segredo nada mais era que, quando você estava sentado diante dele, ele estava observando tudo o que estava acontecendo ao redor. Se passava um macaco, se passava o cachorro, se passava um carro, uma moto, uma bicicleta, uma mulher, um velho, uma pessoa idosa, a árvore fazia assim, tinha um vento. Naquele momento ali, exato momento que estivesse acontecendo ao redor, todos aqueles pequenos eventos, dali ele extraía as informações sobre a sua vida, a sua história de vida. Tem ideia do que é isso?
É demais, né? Cada coisa tem tudo, um seixo, um grão de areia, tem um significado. Nada, absolutamente nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada é casual. Tudo, absolutamente tudo, tem um sentido, tem um significado. Isso que a gente fala sobre a presença de Vishnu no coração de todos e em cada átomo, né? No coração de todos como Paramatma e em cada átomo. Porque na criação, para que a criação do mundo fenomenal pudesse ocorrer, foram necessários 3 Vishnus. 3. Um que expira os universos. O outro que entra dentro de cada universo. E mais um outro que adentra o coração de todas as entidades vivas e habita dentro de todos os átomos. São 3 Vishnus. Eles têm nome. Karanadakashai Vishnu é o primeiro, Garbhodakashai Vishnu é o segundo, e Kshirodakashai Vishnu é o terceiro. Quando a gente fala de Mahaishvara, o Supremo Controlador, é coisa que a gente nem imagina. Então, Vishnu, ele é o sustentador de tudo. Ele sustenta a si mesmo para que possa manter a criação de Brahma, ele sustenta Brahma para que Brahma crie, ele sustenta Shiva para que Shiva destrua. Vishnu não é só aquele que tem aquela função de manter. Vishnu é a própria vida. Ele é a própria vida. E Devi é a coreógrafa. Ok, pessoal. Então, ninguém tem pergunta ou comentário? Desejo a vocês uma linda lua cheia amanhã. Se quiser já colocar a baciazinha ou a jarra de água durante a noite, não precisa esperar amanhã, não. Pode ser ao longo dessa noite, já pode fazer isso. Né? Então, feliz lua cheia para todos. E logo, logo a gente se encontra antes da lua nova, que vai ser antes do ano novo. Ok? Um abraço grande para todos. Olha, tem 7 novas mensagens aqui. Oi, oi, oi. Lua cheia para todos, só gratidão. Gostou muito também, não conhecia a Dattatreya. Gratidão, obrigado. Amo Dattatreya também, amo Dattatreya. Amar os seres divinos é a melhor coisa que tem. Pessoal, um grande abraço, boa noite para vocês daqui. Hariom, Tat Sat, Jai Sri Krishna, Jai Sri Ram, Jai Sri Katyayani Vrata. Até logo.